aí, pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo aula sobre radiciação e hoje nós vamos falar de raiz enésima. Então, hoje os vídeos anteriores foram sobre raiz quadrada e raiz cúbica e hoje eu vou generalizar, falar de uma raiz de índice n. Então, raiz enésima aritmética de um número real positivo a é o número que elevado a n resulta em a e escreve raiz n de a. Então, vocês podem observar que raiz enésima e potência de elevado a n são operações inversas, ou seja, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá quanto? 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3, tá vendo? São operações inversas. Quando eu falar 5 elevado a 3 ou 5 ao cubo, é igual a 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Se eu falar 3 elevado à quarta potência, 3 elevado à quarta, não pode ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. Então, raiz quarta de 81 é 3. Então, quando eu falar raiz quarta de 81, você tem que pensar que um número que é elevado a 4, que dá 81, quem que é? O 3, porque 3 à quarta é 81. Então, potência de elevado a n e raiz enésima são operações inversas. 2 elevado a 10 vai dar 2 vezes 2, 10 fatores, né? Vamos multiplicar o 2 por ele mesmo 10 vezes. Dá 1024. Então, a raiz quadrada de 1024 é 2. Então, tá aqui, ó. De um modo geral, segue-se que b elevado a n igual a a, significa que raiz enésima de a é igual a b. Então, o n é o índice da raiz, o índice, né, dessa raiz, da raiz enésima. O a é o radicando. Esse símbolo aqui é o radical e a resposta é a raiz. Mais um exemplo aqui aqui como eu coloquei só número natural, né, base natural, vou colocar aqui, ó, uma fração, uma base de um número que pertence aos racionais. 2 terços elevado a 6 é a mesma coisa de ser 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços, 6 fatores, né? Então, 2 vezes 2, multiplico de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo, vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243, 243 vezes 3, 729. Então, 2 terços elevado a 6 é 64 sobre 729. Ou seja, raiz sexta de 64 sobre 729 é igual a 2 terços. Ainda falando de raiz enésima, vamos considerar o caso quando o radicando é negativo. Então, raiz enésima de índice par de número negativo não existe. No vídeo de raiz quadrada a gente comentou sobre isso. Então, vou dar um exemplo com raiz quadrada. Raiz quadrada de menos 9 não existe porque as possibilidades seriam 3, mas é falsa, porque 3 ao quadrado não dá 9 negativo, dá 9 positivo. E a raiz quadrada de menos 9 ser menos 3 também é falsa, porque menos 3 ao quadrado também dá 9 positivo. Então, não existe raiz real de raiz quadrada de radicando negativo. E essa regra, ela se generaliza. Não existe raiz de índice par de radicando negativo. Isso dentro do conjunto dos números reais. Então, em geral, não existe a raiz real de raiz enésima de índice par e radicando negativo. Então, tá aqui, ó. Se o índice da raiz quadrada, da raiz enésima for par, for 2, 4, 6, 8 e o radicando for negativo, a resposta não existe dentro dos reais. Já no caso de índice ímpar, existe, ó, menos raiz cúbica de menos 8, não é 2, porque 2 ao cubo é 8 positivo. Seria quem? Menos 2. Menos 2 é elevado a 3, vai dar menos com menos mais com menos menos, dá menos 8. Então, raiz de índice ímpar de número negativo existe e é um número, é uma raiz, é um número negativo. Então, raiz de índice par de número negativo não existe, mas raiz de índice ímpar de número negativo existe e a resposta é negativa.
Então, outros tipos de exemplo. Ó, determine o valor quando houver em cada caso. Raiz quarta 16. Qual número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16? Qual número que é elevado a 4 dá 16? Você pode ir por tentativa ou então você fatora. 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Como eu estou falando de raiz quarta, eu tenho que agrupar de 4 em 4. Então, aqui vai dar quanto? 2 elevado a 4. Então, 16 é igual a 2 elevado a 4. Então, qual que é a raiz quarta de 16? 2. Porque 2 é a quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, você fatora e reagrupa de qual forma o índice da raiz. Então, se eu quiser saber a raiz quarta de menos 16, no caso, não existe raiz real de índice par de número negativo, porque todo número que eu levar à quarta vai dar valor positivo. Então, não existe dentro dos reais. Esse aqui é o caso. Vamos ver outro caso agora, o terceiro. Raiz cúbica de menos 343. É um número negativo. Qual é o número negativo que eu elevo a 3 e dá menos 343. Então, se você fatorar, não dá por 2, não dá por 3, não dá por 5, dá por 7. Dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Como é raiz cúbica, eu vou agrupar de 3 em 3. Então, vai dar 7 ao cubo. Então, a raiz cúbica de menos 343 é o menos 7, pois menos 7 ao cubo dá menos 343. Raiz quinta de 32. Então, qual o número que é elevado a 5, que eu multipliquei por ele mesmo 5 vezes dá 32? Vou fatorar e separar de 5 em 5. 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 1 dá 1. Isso aqui é a mesma coisa de ser 2 elevado a 5. Então, 32 é 2 à quinta. Então, qual o número que é elevado a 5 dá 32? É o 2. Pois 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. Mais alguns exercícios. Letra D. Raiz quadrada de 343. Quando você fatora 343 por 7 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Então, dá 7 elevado a 3. Como eu estou falando de raiz quadrada, eu tenho que agrupar de pares, né? Então, no caso aqui, só vai formar um par e um número aqui sem par. Esse aqui que vai formar um par vai para fora da raiz. Esse aqui vai continuar. Então, não vai dar exato. A outra opção, sem ser simplificar, seria o método de aproximação. Mais detalhes, vocês podem ver ou o vídeo aula sobre raiz quadrada tem um exercício de aproximação, ou o vídeo aula sobre raiz cúbica também tem um exercício de aproximação. Tá, vou deixar na descrição desse vídeo. Então, eu vou só simplificar nesse caso aqui. Raiz quadrada de 343 é a mesma coisa de raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 7 a 1. Esse 7, como eu consegui fazer um parzinho, vai para fora da raiz. Esse aqui não tem como, fica dentro da raiz. Então, vai dar 7 raiz quadrada de 7. Então, raiz quadrada de 343 é 7 raiz quadrada de 7. Tanto é verdade que se você levar isso aqui ao quadrado, vai dar 7 raiz quadrada de 7 vezes 7 raiz quadrada de 7. 7 vezes 7, 49. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, raiz de 49. Raiz quadrada de 49 é 7. 49 vezes 7, 343. Logo, raiz quadrada de 343 realmente é 7 raiz quadrada de 7. Então, isso aqui chama simplificação. Mais um exemplo, raiz cúbica de 32. Se eu fatorar o 32, vai dar por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1, dá 2 a quinta. Como é raiz cúbica, eu vou formar de 3 em 3. 3 fatores, 3 fatores. Então, 32 é uma coisa de ser 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Só deu um trio, né? Então, quando eu colocar, porque 32 não pode ser 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Esse aqui vai cancelar com a raiz cúbica, vai para fora da raiz. Esse aqui não formou os três fatores, então vai continuar dentro da raiz. Então, tá aqui, raiz cúbica de 32 é raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Como esse aqui é 2 elevado ao cubo, raiz cúbica de 2 ao cubo é 2, então 2 é para fora. Esse aqui não formou, continua dentro da raiz cúbica. 2 ao quadrado é 4. Então, raiz cúbica de 32 é 2 vezes raiz cúbica de 4.
Essa passagem daqui para aqui vai ficar melhor quando a gente falar de propriedades de radiciação, que é o próximo vídeo aula. Então, raiz cúbica de 32 é 2 vezes raiz cúbica de 4. Vou provar que é tanto verdade que se eu pegar o 2 raiz cúbica de 4 e elevar ao 3, vai dar 32. Quer ver? 2 raiz cúbica de 4 elevado a 3 é 2 raiz cúbica de 4, vezes 2 raiz cúbica de 4, vezes 2 raiz cúbica de 4. Você multiplica o 2 por 2 por 2, dá 8. O raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 dá raiz cúbica de 16, vezes raiz cúbica de 4, vezes raiz cúbica de 4 dá raiz cúbica de 64. Qual o número que é elevado a 3 por ele? Qual o número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes é 64? Qual o número que é elevado a 3 a 64? É o 4. Então, raiz cúbica de 64 é 4. 8 vezes 4, 32. Logo, raiz cúbica de 32 é igual a 2 raiz cúbica de 4. Então, esse vídeo aula, eu me baseei nesses dois livros e nesses slides disponíveis na internet. Então, até a próxima. Assine o canal, deixe o like e veja os outros vídeos sobre esse tema. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Ah, não.